Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você a partir de agora com as primeiras e principais informações. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Diego Soares junto com você nesta manhã e vamos trazendo já a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta terça-feira, 18 de janeiro. Centro-Oeste. Goiânia e Goiás têm nesta terça-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 18 e 33 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 35% a 85%. Brasília, capital federal, fica com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar é de 35% a 85%. Norte. Manaus, no Amazonas, marca muitas nuvens com chuva isolada e temperatura entre 24 e 33 graus. A umidade relativa do ar indica entre 60% a 95%. Boa Vista, capital de Roraima, apresenta sol com muitas nuvens, temperatura mínima de 25, máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 45% a 85%. Nordeste. Salvador, na Bahia, tem nesta terça-feira sol, com poucas nuvens e temperatura em torno de 23 e 31 graus. A umidade do ar fica em torno de 60% a 90%. O município de Fortuna, no Maranhão, festeja aniversário com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura indicando entre 23 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 100%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fica com muitas nuvens, chuva isolada e temperatura variando entre 26 e 36 graus. A umidade do ar indica entre 40% a 90%. A cidade de Herval, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com chuva isolada e temperatura oscilando entre 21 e 27 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 90%. Sudeste. São Paulo tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura entre 19 e 31 graus, umidade do ar gira em torno de 50% a 100%. São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, está aniversariando nessa data com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura em torno de 24 e 32 graus. Umidade relativa do ar está entre 50% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 18 de janeiro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. O alerta da Prefeitura de Cairu foi reforçado após o período de fortes chuvas na Bahia. Existe o risco de desabamento de falésias. O geólogo Carlos Uchoa, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, diz que as falésias são paredões de frente para o mar, formados por materiais que absorvem muita água e que na Bahia, além de Cairu, a região da Costa do Descobrimento também tem esse tipo de formação geológica. Na verdade, os sedimentos que afloram ali naquela área são os sedimentos extensivos da Bacia do Recôncavo, né? E eles são muito friáveis. Como eles formam aqueles paredões, quando está de frente para o mar, a gente chama de falésia, então, nos períodos chuvosos, eles podem acumular muita água, então isso aumenta o peso desse material e aumenta o risco de desabamento, né? No caso,
ali de deslizamento de terra. De acordo com a Prefeitura de Cairu, a Defesa Civil do Estado já havia feito um estudo na região de Morro de São Paulo, apontando o risco de desabamento. E desde então, as áreas foram sinalizadas e os técnicos do município vêm monitorando o caso. O secretário do Desenvolvimento Sustentável de Cairu, Ivan Amorim, informou que uma consultoria especializada em geologia foi contratada para fazer um estudo em todo o território de Morro de São Paulo. E as áreas receberam uma classificação de acordo com o risco de desabamento das encostas. Há trechos de Morro de São Paulo onde há inclusive condomínios residenciais que ficam perto das falésias. E como este é um tipo de terreno que pode apresentar instabilidade por causa das chuvas, quem mora ou trabalha nessas áreas já foi informado sobre os riscos. Da Rádio Educadora de Salvador, Suzana Lima. Com o objetivo de proporcionar melhores condições de treinamento aos atletas paralímpicos, o governo do estado do Rio de Janeiro sancionou lei que autoriza a criação de Centro Paralímpico em São Gonçalo, na região metropolitana. A medida foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial no último dia 13. Segundo o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, além de mais um espaço para desenvolver e aperfeiçoar os atletas em potencial, será mais uma forma de inclusão da pessoa com deficiência e dará mais acessibilidade à prática do paradesporto. A Confederação Brasileira de Atletismo divulgou no último dia 14 a lista dos atletas qualificados para representar o país no Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética, marcado para os dias 5 e 6 de fevereiro, em Lima, no Peru. A lista foi definida após a disputa da Copa do Brasil Loterias Caixa da modalidade, que aconteceu no último dia 9 em Bragança Paulista. A convocação seguiu as medidas adotadas já em 2021 para as seleções brasileiras. Ao todo foram convocados 32 atletas, sendo 16 no feminino e 16 no masculino. Raíssa Leal conquistou neste domingo o título do Skate Street do STU de Criciúma, em Santa Catarina. A bicampeã mundial Pamela Rosa ficou em segundo lugar. Lucas Rabelo ficou com o título no masculino. O evento em Criciúma foi a primeira etapa do Circuito Nacional de Skate de 2022. Jaqueline Mourão conquistou medalha de prata da Copa dos Balcãs, que aconteceu nos dias 12 e 13 de janeiro na Sérvia. A medalha foi conquistada durante a prova de distância clássico, que compreende no feminino uma distância de 5 quilômetros. Esse foi um dos melhores resultados em sua carreira no esqui cross-country. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais Café com Notícias. Café com Notícia. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. É o Café com Notícias, com mais informações. O estado do Rio de Janeiro está ampliando sua rede de testagem para Covid. A expectativa do governo é oferecer 5.800 testes por dia já a partir desta segunda-feira. No sábado foi inaugurado mais um posto, desta vez em São Gonçalo, na região metropolitana, elevando a 10 o total de unidades disponíveis para a população fluminense procurar em caso de sintomas da doença. O novo posto tem capacidade para atender diariamente 500 pessoas e logo no primeiro dia apontou taxa de positividade superior a 32%. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de 7 a 14 de janeiro já foram realizados 13.490 exames nos centros de testagem. Desse total, 4.830 tiveram resultado positivo, o que representa quase 36%. Também a capital fluminense está avançando na testagem e desde o início do ano realizou mais de 380 mil coletas para identificar infecções por Covid. Para garantir o atendimento aos cariocas, 11 postos de testagem funcionaram neste domingo até às 5 da tarde. Até o fechamento desta matéria, não havia um balanço sobre a procura. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil deram um salto de 135% quando comparadas às 3 últimas semanas de novembro do ano passado,
com os últimos 21 dias. Nesse período, o número de registros da doença respiratória passou de 5.600 para 13.000. O aumento dos casos contabilizados no país consta no último boletim Infogripe, divulgado neste sábado pela Fundação Oswaldo Cruz. Os números indicam que o crescimento foi consequência tanto da epidemia de gripe quanto pela retomada de casos de Covid-19 provocada pela variante Ômicron. No caso do coronavírus, a velocidade com que a doença se espalhou na população cresceu semanalmente de 4% para 30%, segundo a Fiocruz. O boletim mostra que em todas as faixas etárias houve aumento de casos associados ao vírus influenza A em novembro e dezembro. No entanto, os dados relativos ao final de dezembro e a primeira semana de janeiro apontam para a retomada do cenário de predomínio da Covid-19. Das 27 unidades federativas, 25 apresentaram sinal de crescimento na tendência de longo prazo, que analisa as últimas 6 semanas. O estado do Rio de Janeiro, embora mostre estabilidade, quando se leva em conta esse período, tem indícios de crescimento de curto prazo. Apenas Roraima mostrou sinal de estabilidade em ambas as tendências. O boletim da Fiocruz sugere que o cenário de aumento de casos graves de influenza e de Covid-19 pode ter relação com as festas de fim de ano, o que reforça a necessidade de manter as medidas que evitam a propagação de vírus. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Uma queda de energia deixou fora de operação neste domingo uma das principais estações de tratamento de água do Rio de Janeiro. Segundo a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos, 2 milhões de moradores de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, na região metropolitana, e da ilha de Paquetá, tradicional bairro carioca, podem ter enfrentado dificuldades no abastecimento. Em seu site, a SEDAI explicou que a estação de tratamento de águas Laranjal ficou fora de operação devido a problemas na Enel, empresa que atua na geração e na transmissão de energia no estado. Presente em 35 países, a Enel tem ainda uma usina térmica no Ceará e uma rede de transmissão no Rio Grande do Sul. Sobre o desabastecimento de energia, a Enel informou que o serviço já havia sido normalizado no início da tarde. Segundo a empresa, um veículo atingiu um poste na região da estação de tratamento, mas uma equipe de técnicos foi acionada para realizar os reparos necessários. Em nota, a SEDAI comunicou que, para garantir o fornecimento aos serviços considerados essenciais, enviou água de seus reservatórios em carros-pipa para as localidades atingidas. Ainda de acordo com a companhia, a previsão é que o serviço seja restabelecido até o final do dia, já que a volta às operações da estação de tratamento exige tempo para retornar a 100% da produção de água. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. No momento em que começa a vacinação infantil contra a Covid, a cidade do Rio tem 12 crianças internadas, infectadas pela doença, de acordo com a informação da Secretaria Municipal de Saúde. A capital fluminense recebeu na sexta-feira a primeira remessa do imunizante da Pfizer, no total de 33.950 doses. A expectativa do secretário de Saúde, Daniel Sorães, é de que o Rio registre grande adesão à campanha. Ele também prevê que mais doses devem chegar nos próximos dias, garantindo assim o calendário de vacinação das meninas e meninos. A expectativa é que a adesão seja alta para a vacinação da criança na cidade do Rio de Janeiro. Os pais estão cobrando muito da Secretaria de Saúde já há algum tempo. Essa vacinação era muito esperada por muitas famílias. Então, nossa expectativa é que a gente possa continuar a semana sem nenhuma interrupção com a chegada de mais doses. Com o avanço da variante Ômicron, as internações por Covid na cidade dispararam desde o início do ano. Segundo Daniel Sorães, a taxa de ocupação geral de leitos já ultrapassa os 50%.
2 crianças com estado um pouco mais grave por Covid-19. A recomendação é que os pais procurem vacinar os seus filhos o quanto antes. 90% dos pacientes internados hoje na cidade do Rio de Janeiro são pessoas que não tomaram a vacina. Então, nossa recomendação é que os pais levem as crianças para se vacinar e lembrem de tomar a dose de reforço. A dose de reforço é muito importante. Ainda sobre a vacina da Pfizer, a Secretaria também informou que tem capacidade para aplicar até 130 mil doses pediátricas por dia. E a seguir esse ritmo, e com a chegada de mais doses, a previsão é de que até meados de fevereiro, todos os carioquinhas entre 5 e 11 anos de idade estarão imunizados contra a Covid-19. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Previsão do tempo para esta terça-feira, 18 de janeiro. Centro-Oeste. Goiânia e Goiás têm nesta terça-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 18 e 33 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 35% a 85%. Brasília, capital federal, fica com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 17 e 29 graus. A umidade relativa do ar é de 35% a 85%. Norte. Manaus, no Amazonas, marca muitas nuvens com chuva isolada e temperatura entre 24 e 33 graus. A umidade relativa do ar indica entre 60% a 95%. Boa Vista, capital de Roraima, apresenta sol com muitas nuvens, temperatura mínima de 25, máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 45% a 85%. Nordeste. Salvador, na Bahia, tem nesta terça-feira sol, com poucas nuvens e temperatura em torno de 23 e 31 graus. A umidade do ar fica em torno de 60% a 90%. O município de Fortuna, no Maranhão, festeja aniversário com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura indicando entre 23 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 100%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fica com muitas nuvens, chuva isolada e temperatura variando entre 26 e 36 graus. A umidade do ar indica entre 40% a 90%. A cidade de Herval, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com chuva isolada e temperatura oscilando entre 21 e 27 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 90%. Sudeste. São Paulo tem pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura entre 19 e 31 graus, umidade do ar gira em torno de 50% a 100%. São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, está aniversariando nessa data com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura em torno de 24 e 32 graus. Umidade relativa do ar está entre 50% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 18 de janeiro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Café com Notícias desta terça fica por aqui. Agradecendo o carinho da sintonia e audiência. Amanhã, quarta, eu tô de volta. Café com Notícia.